Amém, irmãos? Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Você sabe que na nossa vida há sempre uma batalha. Cada um de nós enfrentamos as nossas lutas. Talvez tenha sido uma luta para você estar aqui hoje. Talvez você tenha enfrentado algumas barreiras para estar aqui. As pessoas acham que é fácil caminhar com Cristo. As pessoas acham que não existe o dia mal para a gente. Mas nessa noite a gente vai aprender a batalhar da forma correta. Essa noite a gente vai aprender a batalhar da forma que a palavra de Deus fala. E aí você vai entender o que é ser mais do que vencedor. E aí você vai entender o que é viver de glória em glória. E aí você vai entender, de fato, o que é guardar a sua fé. E crescer em fé também. A sua luta, a batalha que você enfrenta, talvez você está aqui e você está batalhando para ser alguém ao sol. Batalhando por um contrato, batalhando para ser titular num time. Talvez você está aqui e está batalhando para colocar o alimento na sua mesa. Você está batalhando para permanecer fiel em Deus. Eu queria muito que vocês abrissem agora a Bíblia no livro de Judas. Sabia que existia esse livro na Bíblia? E não é o Iscariotes, hein? Filipe, coloca aquele instrumental aí, aquele soaking. Judas só tem um capítulo, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Vamos lá? Judas capítulo 1, verso 3, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Só vou repetir esse final. Senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Feche seus olhos por 30 segundos. Espírito Santo, essa é a Tua palavra. Tua palavra é poderosa, Jesus. Não deixa nenhum demônio, Pai, não deixa nenhum pensamento maligno agora agir aqui no nosso meio, Jesus. Pai, glorifica o Teu nome, Jesus. Venha, Espírito Santo, de uma forma que a gente possa ver e entender o Teu agir. Eu oro em nome de Jesus, amém. Então hoje eu quero apresentar para você um princípio muito importante, para que você cresça na sua fé. Judas, ele disse aqui: eu senti necessidade que vocês insistissem e batalhassem pela fé. Às vezes a gente acha que o nosso ministério, a nossa igreja, ela é baseada apenas no que a gente pode oferecer para os espectadores que aqui chegaram. Eu quero te falar que existe algo muito maior do que programações, existe algo muito maior do que modelos de igrejas, existe algo muito maior do que a qualidade do louvor ou o conforto que essa cadeira aí te proporciona. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5, o apóstolo Paulo fala que ele chegou naquela cidade e ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Só que Paulo fala que ele chega naquela cidade não só por palavras persuasivas, mas no poder. É o poder que transforma as realidades, é o poder que transforma os bairros,
É o poder que transforma as vidas, o poder do Espírito Santo. Só que você sabe que nesses últimos tempos, muitos têm experimentado uma apostasia da fé. O que é apostatar da fé, Léo? É abandonar o caminho, é voltar atrás. Jesus, ele disse o quê? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto do reino. Então assim, uma vez que você está no reino, que você coloca a mão no arado, o seu direito, você não tem direito de olhar para trás. O seu olhar é para frente, é para o alto, porque de lá vem o teu socorro. E a gente sabe por pessoas estarem largando, abandonando o caminho da fé, muitos querem uma vida cristã com garantias. Será que naquela igreja tem milagre? Será que naquele culto os atletas lá tem cura? As pessoas oram lá e os jovens fecham grandes contratos? Vai ganhar fama, dinheiro? Como é que é o pastor? Se alguém pisar no meu calo, eu abandono a igreja. Você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas assim? Eu já. Só que o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 18, no verso 8, ele questiona: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai achar aqueles que permaneceram, não abandonaram o caminho. Então, uma das provas que a gente tem que entender nessa noite, pela qual a igreja dos últimos dias vai enfrentar, é a prova da fé. Por que ela é a prova da fé? Porque em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, depois se você quiser anotar isso aí, cara, isso aí é para você crescer. Porque a gente fala muita coisa aqui, você tem que pegar alguma coisa para você aqui nessa noite. Algo tem que fazer diferença na tua vida. Você não pode entrar aqui e ouvir uma palavra, ouvir um louvor, participar de um momento de oração, de dízimo e oferta, e a tua vida continuar a mesma. Amém, irmãos? Paulo, na sua carta, escrevendo ao seu filho Timóteo, ele fala assim, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, será um tempo difícil os últimos dias, mas eu tenho certeza que os irmãos aqui presentes, nessa noite, nós nos levantaremos com uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder do Todo-Poderoso, e no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós nos levantaremos em poder, porque a palavra de Deus diz, em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Amém? A Bíblia fala que o justo viverá pelo seu emprego. Essa palavra fala que o justo viverá pelo seu grande clube. Essa palavra fala que o justo viverá porque ele tem muito dinheiro na conta, porque ele tem uma ótima família, que ele trabalha numa multinacional. Não, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E você precisa entender nessa noite que toda a nossa relação com Deus depende de fé. Depende de fé. Fé. Eu quando larguei um trabalho que eu ganhava bem para fazer o seminário e ganhar uma ajuda de custo, que dava só para eu comer e pagar passagem e visitar a célula, eu tive que ter fé. E sabe o que eu ouvi esse tempo inteiro? Esses 2 anos que eu fui provado, e mais 1 ano de estágio probatório, eu só ouvi assim: Léo, eu sou contigo, eu te chamei. Se eu te chamei, eu te sustento. Porque, irmãos, você não depende de um grande contrato.
Você não depende de ser famoso. Você não depende de ter muito dinheiro. Tem gente que corre atrás disso o tempo inteiro e se perde. Por quê? Porque o foco está no lugar errado. E a gente sabe que na batalha da fé, perseverar na fé, você vai encontrar situações difíceis na sua vida. Porque Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você quer ser vitorioso? Você quer ter êxito na sua caminhada? Você quer fazer diferença na vida das pessoas? Você quer viver um cristianismo puro e simples? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Você não pode buscar o Senhor porque você quer algo dEle. Você tem que buscar o Senhor porque Ele é. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Criador, Ele é o seu amigo. Ele é o seu socorro bem presente na hora de angústia. Às vezes quando você está numa situação difícil e todo mundo vira as costas para você, Jesus não vira as costas para você. Ele permanece, porque Ele é fiel. E você acha que você está abafando. E você acha que você está vivendo de glória em glória. Que você não precisa mais de Deus. É nossa responsabilidade, irmãos, lutarmos para que a nossa fé cresça e se desenvolva. Devemos batalhar por essa fé. Só que o nosso passado religioso, infelizmente, irmãos, muitas igrejas mataram pessoas, muitos pastores, por viverem uma religiosidade demoníaca. Destruíram sonhos. Hoje eu estou cuidando de alguns jogadores, alguns famosos. Você vê o tempo inteiro, sabe o quê? Pessoas pedindo. O tempo inteiro, me dá uma camisa, me dá uma foto, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. E quando eu comecei a cuidar de atletas, um pastor falou assim para mim: Léo, você não vai pedir nada. Porque já tem um monte que pede. Você vai dar para eles. Você vai dar o reino. Você vai dar o amor de Cristo. Eu não estou preocupado quanto que você ganha, ou qual é a sua influência. A minha preocupação por você é se Cristo está sendo formado dentro de você, e se você está fazendo a diferença onde você anda. Por muito tempo, irmãos, nós fomos treinados a dizer: ah não, se Deus quiser Ele faz. E nem sempre, grave isso, e nem sempre é apenas a vontade de Deus que faz algo acontecer. Tem que haver uma rendição da nossa parte, irmãos. Tem que haver uma rendição da nossa parte. Tem que haver uma entrega, irmãos. Você vai encontrar direto pessoas na Bíblia, irmãos, que batalharam por isso, que se renderam, que tiveram que arregaçar a manga para ver a bênção, que desejavam as bênçãos de Deus. Uma das pessoas é aquela mulher cananeia, de Mateus 15, de 22 a 28. Aquela mulher veio gritando: Jesus, liberta minha filha, Jesus. Ela está aprisionada por um demônio. Veio gritando. Sabe o que os discípulos falaram? É o que às vezes a igreja faz. Aqueles que não entenderam ainda o que é ser igreja. Jesus manda essa mulher embora. E a mulher se agarrou em Jesus. Jesus, liberta a minha filha, Jesus. Ela está aprisionada por um demônio. Eu não sei o que fazer. O que Jesus fala? Eu vim para o meu povo, eu vim para os judeus. E aquela mulher com fé fala o quê? Jesus, até os cachorrinhos, quando caem as migalhas da mesa, eles se alimentam, Jesus. Era uma mulher que não era judia. E o que Jesus fala? Grande é a tua fé, porque você pediu, a sua filha está liberta.
Irmão, tem hora que você tem que ir para dentro, irmão. Porque o que tem de gente para te jogar para fora, para te parar, não tem. Não está no gibi. Mas a gente prossegue. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus. Marcos 6, 5 e 6. A Bíblia fala que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré, porque aquele povo era incrédulo. Só que Tiago fala, no capítulo 4, no verso 15, se Deus quiser, Ele realmente faz. Mas não esqueça que a sua falta de fé pode abortar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Paulo, ainda aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 20, ele diz assim: não desprezeis as profecias. Ou seja, mesmo as profecias feitas ao seu respeito podem não acontecer se você as desprezar por falta de fé. Sabia disso? A vontade de Deus é que as pessoas morram, irmãos. A vontade de Deus é que um homem tire a vida de uma criança porque ela roubou algo na favela. A vontade de Deus é que pessoas sejam queimadas em pneus porque tentaram dar uma volta numa boca de fumo. A vontade de Deus é que um padrasto espanque uma criança de 4 anos. E esse espancamento gera uma hemorragia dentro dessa criança. E essa criança via óbito, uma criança inocente. A vontade de Deus é que o marido traia a sua esposa. A vontade de Deus é que os jovens fiquem a noite toda vendo pornografia, de baile em baile, saindo com pessoas que não têm a mesma fé que você. Não é a vontade de Deus não, irmãos. Sabe o que a palavra fala? A vontade de Deus é que ninguém se perca. Léo, por que as pessoas se perdem ainda? Porque essas pessoas estão abrindo mão de viverem uma fé genuína em Cristo Jesus. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Muitas das vezes a gente não vence porque a gente se nega a crer. Hebreus 3,19, quando vai falar daqueles da época de Noé, diz assim: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Muitas das vezes nós não entramos onde Deus quer por causa da nossa incredulidade. Você lembra daquele pai também, lá em Marcos, capítulo 9, que tem o seu filho também endemoniado? E ele tenta transmitir para Jesus a responsabilidade da libertação do menino. E ele diz: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Jesus, e ajuda-nos. Jesus replica o rapaz e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está falando assim: você quer saber se eu posso? Essa responsabilidade é sua. A sua responsabilidade é crer. A sua responsabilidade é viver a palavra. E aí você luta, e aí você batalha por essa fé. E a gente entende que Deus nos deu ferramentas para ativar nossa fé e fazer a gente crescer, para fazer algo com essa fé. Você não pode guardar a fé, você só guarda a fé quando você morre. O que Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque ele estava indo para o Senhor. Enquanto você tem vida, você batalha por fé. Enquanto você tem vida, você tem que procurar andar em santidade, em pureza, fazer a diferença. E eu quero compartilhar alguns pontos para que você entenda que você precisa batalhar pela fé. E o primeiro ponto: como é que funciona a fé, Léo? Você tem que entender o que Deus estabeleceu para nós. Amém? Deus é bom, irmãos.
Deus é maravilhoso. E quando você vive essa vida, quando você se aproxima dele, só o beneficiado é você. Quando você adora ele, quando você se relaciona com ele, toda vez que você se aproximar de Deus, você vai ser abençoado. Hebreus 11, verso 1 diz o quê? É um versículo muito conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Então, por conta desta afirmação de que a fé é a prova das coisas que não vemos, normalmente relacionamos a fé sempre com o que não se pode ver. Paulo escreve na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então ele deixa claro que na caminhada da fé não tem nada a ver com os nossos olhos naturais. E aí vai remeter muito à mensagem que o pastor pregou ontem, pastor Josué. No entanto, não significa que a fé não tem uma visão. A fé tem a sua própria visão. A fé enxerga coisas que os outros que não têm os olhos da fé não enxergam. Por isso que você se incomoda quando você está em lugares que não é um ambiente de fé. Por isso que o Espírito Santo te incomoda quando você faz uma coisa que não condiz com a sua realidade. Em Hebreus ainda, no capítulo 11, no verso 27, diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Léo, como é que você vê algo que é invisível? Já parou para pensar nisso? Por muito tempo, a gente aprendeu que a fé dá um passo no escuro. No escuro, para quem não tem fé, e não sabe a certeza que eu e você temos. A fé não tem a ver com as circunstâncias da visão. A fé não tem a ver com a visão das circunstâncias, mas tem a ver com a sua própria visão. Então aquilo que você põe o seu foco vai afetar a sua fé. Infelizmente, muitos têm colocado os seus olhos nas circunstâncias. E uma pessoa que coloca os seus olhos nas circunstâncias, ela vai ser afetada por aquilo aonde ela está se atentando. E quanto mais você olha para o problema, maior ele vai ser na sua vida. Você sabia disso? Chegou o tempo de você começar a tirar os olhos das circunstâncias. Chegou o tempo de você começar a tirar os olhos daquilo que você não tem. O que você tem hoje e você pode usar? Por isso Paulo diz na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 13, ele diz que nós temos o espírito da fé. E ele se refere à ação do Espírito em nós. Existe um mover do Espírito, irmãos. Por isso que ele veio para te ajudar. A sua responsabilidade de funcionar em fé tem um respaldo do Espírito Santo ajudador. Aumentar sua fé é uma batalha. Aumentar sua fé é uma batalha. É uma luta contra a razão. É uma luta pelos que os seus olhos carnais estão vendo. É uma luta pela adversidade que você está enfrentando. É uma luta contra os sentidos. Um ato de colocar seus olhos nas promessas de Deus acima de tudo. Quem tem promessa do Senhor aqui? Você já recebeu uma promessa do Senhor? Continue batalhando. Paulo ainda fala no capítulo 4, 2 Coríntios 16, 18. Por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não se atente às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais
e as que se não veem são eternas. Ele fala da leve e momentânea tribulação. Então existe uma forma correta de você olhar para as circunstâncias. E apesar das lutas, você ter certeza de que Deus está conosco e Ele não nos deixa desanimar. Paulo passou por muitas tribulações. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi espancado. Ele foi escorraçado. Léo, como é que ele pode falar tudo isso de leve e momentâneo? Às vezes você está passando uma dificuldade, você já quer largar tudo. É leve, dependendo do que você colocar do outro lado da balança. Ele diz, do outro lado da balança, há um eterno peso de glória. Então a sua comparação com o que você está passando vai depender muito de para onde você está olhando. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A cada dia se renove no Senhor. A cada dia, lute pela fé. Quando você se renova no Senhor, os seus olhos vão enxergar outra realidade, como Deus quer que você veja. Amém? Você sabe qual foi o relato dos espias, quando Deus mandou eles irem na terra prometida. A maioria, os 10 estavam dizendo, é muito difícil, não tem como. Mas Josué e Caleb disseram, o Senhor é conosco, não os temais. A proteção deles se foi. E os únicos 2 que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb, irmãos. E quem tem a promessa, você precisa entender isso. Quem entra na promessa, não é só quem tem vontade, não é só quem acha que merece. Quem entra na herança de Deus é quem consegue se mover em fé. Você quer experimentar milagres, curas, sinais, maravilhas? Você quer experimentar vitórias em meio às lutas que você enfrenta? Comece a se mover em fé. Comece a se mover em fé. Se mova em fé. Você precisa entender isso, irmãos. E mais um ponto que eu quero falar com você. Para que você batalhe por sua fé, você precisa entender a cultura do louvor. O que é uma vida de adoração? Essa vida é para quem sabe que Deus é fiel. O que leva alguém a adorar a Deus? Você já parou para pensar nisso? O que leva alguém a adorar a Deus, mesmo sem a promessa ter chegado? O que leva? Você precisa entender o fato que a promessa não chegou ainda, mas vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento de você ser exaltado. Vai chegar o momento de você ser honrado. Mas não busque por isso. Busque por Ele. Busque pela graça dEle. Não busque somente o favor dos homens. Busque o favor de Deus em primeiro lugar. Porque se você tem o favor de Deus, a consequência vai ser você ser favorecido pelos homens. Você pode ver o tempo passar e começar a se queixar, reclamar. Agora, durante esse tempo, se você apenas permanecer se queixando e murmurando, não vai acontecer nada na sua vida. Aqueles espias que murmuraram e que olharam para os gigantes da terra, não entraram e não possuíram a terra. Quais os gigantes que você tem enfrentado? Quais as batalhas que têm vindo sobre a sua vida? Abraão, o pai da fé, entendeu que ele tinha que batalhar pela fé. Ele entendeu isso. E todo dia ele exercitava o crescimento da sua fé.
Ele entendeu, porque ele viu as estrelas do céu. E cada vez que ele olhava para cima, ele dizia: Senhor, eu te louvo, Jesus. Eu te bendigo, Pai. Eu sei quem fez a promessa. Eu sei que meu Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, irmãos. O nosso Deus não muda. Ele é o general, Ele é o mais que vencedor. Ele criou todas as coisas. Por que você ainda duvida? Por que você ainda permite que a incredulidade venha roubar o teu coração? Quando você começa a entender quem fez a promessa e o poder que Ele tem de sustentar a sua palavra e fazê-la se cumprir, você não deixa que as circunstâncias te assustem. Abraão estava plenamente convicto de que o Deus que prometeu, o Deus Todo-Poderoso, fez a promessa e iria se cumprir. Quando os seus olhos estão em Deus, irmãos, você sabe que aquele que fez a promessa é poderoso. Você crê que o nosso Deus é poderoso? Você acha que Ele não tem poder para te libertar desse pecado que você está, não? Muito se fala de Sara porque ela riu quando o anjo disse que com 90 anos ela iria ter um filho. Mas se ter, irmãos, um momento de hesitação e dúvida na caminhada, não significa o fim da esperança. Porque senão não haveria esperança para nenhum de nós. Quantos aqui já deram uma deslizada na fé? Quantos aqui um dia fizeram coisas que entristeceram o Espírito Santo? Só que hoje eu estou pregando essa mensagem aqui para que você creia, assim como Sara também creu. Para que essa dúvida no teu coração hoje seja dissipada em nome de Jesus. E você considere que quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Sabe quando chegam os momentos difíceis na sua vida? Comece a declarar que Ele é fiel. Comece a declarar a palavra de Deus. O Senhor vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Ele disse: a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Se não fizermos isso, irmãos, se deixarmos de enxergar Deus assim, se a minha fé deixar de ter essa visão, então eu vou abortar as promessas de Deus sobre a minha vida. O último ponto que eu quero compartilhar com vocês, e já estou caminhando para o final, que ao batalhar pela fé e viver uma cultura de adoração e louvor a Deus, o louvor te move a colocar somente os seus olhos em Deus. Não importa o que você passou, o que você enfrentou, não importa as tragédias da sua vida, eu quero te dizer que até das cinzas, Deus ainda pode mudar e reverter tudo, e isso se cumprir, as suas promessas, porque Ele é fiel. Eu já contei aqui um pouco da minha infância. Alguns aqui sabem todas as dificuldades que eu passei. Eu sei o que é dormir num chão duro. Eu sei o que é não ter uma cama. Eu sei o que é não ter um guarda-roupa para guardar roupa. Eu sei o que é guardar roupa numa caixinha de papelão.
Sabe quando eu fui ter minha primeira cama? Quando meu irmão entrou pro quartel e pegou um empréstimo. E eu tinha 19 anos de idade. E ele comprou 2 bicamas. Mas eu sempre ouvi um pai que me falava: permanece fiel. Permanece fiel. Não olhe para trás. Um dia isso vai passar. E passou, irmão. E passou. Hoje eu sei o que é ter uma cama. Amém? E aí, não passou a noite difícil que um dia você viveu? Talvez você foi abandonado pelo seu pai, cara. Talvez você está aqui lutando por um sonho longe da tua família. Estava falando com o Leandro Castan, capitão do Vasco, esses dias. Falou: pastor, quando eu tinha 16 anos eu tive que sair de Jaú, lá em São Paulo, interior. Eu sempre me senti muito sozinho, porque minha família estava longe. Mas ele guardou a fé. Sabe o que a esposa dele me falou? Falou: pastor, esses dias os jogadores estavam... Não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que é um testemunho. Falando sobre mulherada e tal. E aí viraram para ele: e você, Leandro? Eu falei: não, cara, a Bruna foi minha única esposa. Foi minha única mulher. Como que um cara que jogou fora, ganhou Libertadores brasileiro, falou assim: quando eu entrei no vestiário da Roma, eu vi o Totti, De Rossi, eu lembrei de onde eu tinha saído. Você sabe que ele quase morreu, porque um dia ele falou aqui: eu estava me achando alguma coisa. Eu comecei a sair de onde Deus me tirou, e Deus permitiu uma situação difícil na minha vida, porque Ele me ama. A fé vem pelo ouvir, irmãos, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. E dependendo de quem você ficar dando ouvidos, a sua fé vai ser minada. Tem gente perto de você falando coisas que não edificam a sua vida. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Na história de Josué e Caleb, aqueles dois entraram por quê? Porque todos tinham a mesma promessa, serviam ao mesmo Deus, todos diante do mesmo problema. O que fez a diferença foi a maneira de como eles olharam para o que eles estavam passando. Circunstâncias difíceis são as oportunidades para que a nossa fé cresça, para que a gente conheça melhor o Deus que a gente serve. Vamos passar por lutas, mas nós vamos vencer todas elas, para a glória do nosso Deus. Dê um aplauso ao Senhor, irmãos. Ele merece, Ele é digno de honra. E o louvor, a adoração, é a ferramenta para direcionar o seu olhar para Deus. O louvor não é preparação para a palavra, irmãos. Ministrar ao Senhor deve vir em primeiro lugar nas nossas prioridades espirituais. Salmo 138, verso 2, diz que Deus exaltou sobre todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Então, quando a gente está bem dizendo o nome dEle, quando estamos bem dizendo o nome dEle, não tem menos importância nisso. Quando você está adorando, você não está apenas cantando uma letra que foi projetada, entrando no embalo de uma música. Você está declarando verdades que vão chamar a atenção dos seus olhos, dizendo como Deus é grande, trazendo atenção para as coisas na forma correta, sabendo que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O louvor e a adoração
não é só importante para o culto, irmãos. Nós temos que louvar a Deus todos os dias, em todas as circunstâncias. Paulo e Silas foram para a cadeia, açoitados e correntados, mas a Bíblia diz que eles à meia-noite não dormiam. A Bíblia diz que lá pela meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando e cantando louvores ao seu Deus. Você pode estar enfrentando uma situação difícil, meu querido, mas isso vai mudar em nome de Jesus. O que Deus falou a seu respeito não muda, não muda, é verdade para sempre. Agora você acredita no que Deus declarou sobre a sua vida? Você pega isso aqui, que é a palavra de Deus, contém a revelação divina, e isso aqui é uma realidade para você. O Espírito tem revelado a palavra dele para você. Você passa tempo conhecendo Jesus através da sua palavra. Se você não lê a palavra, você não vai ter revelação. Se você não lê a palavra, você não vai viver promessa. Se você deixa para ler um capítulo quando você vai dormir cheio de sono, você quer andar em vitória? Se arrependa. Eles podiam, irmãos, Josué e Caleb, eles podiam argumentar com Deus, reclamar, justificar, mas eles sabiam que no fim ia dar tudo certo. Oh, Jesus, nós precisamos fluir no meio da adoração. Você pode louvar a Deus hoje com olhos de fé. Você pode festejar hoje com olhos de fé. Na promessa, eles começaram a comemorar. Eles não tinham entrado, mas eles sabiam o que Deus tinha falado. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Você nasceu para viver para Ele. Fique de pé nessa noite. Você entendeu o funcionamento da fé? Que a fé tem uma visão. A fé possui uma visão. A fé enxerga o invisível. A fé não é dar passos no escuro. A fé é andar sobre uma realidade de céus abertos. Deus estabeleceu o louvor e adoração, irmãos, não porque Ele precisa, mas Deus estabeleceu o louvor e a adoração porque eu e você precisamos dEle. Eu e você precisamos dEle. Eu quero muito hoje que a sua fé cresça. Deus será em minha vida do tamanho da minha fé. Se a tua fé for pequena, Deus será pequeno. Não há limites em Deus. A nossa fé vai aumentar. Portanto, o mover de Deus em nossas vidas vai aumentar. Porque para Ele não há impossível. Talvez você está aqui nessa noite. Esse é um culto de atletas. O nome. Nosso foco como ministério de esportes é alcançar atletas de qualquer modalidade. Discipular esses homens, mulheres, para que eles possam fazer a diferença no meio que estão. Você é só mais um. Você é só mais um que fica na resenha. Você é só mais um que anda na roda dos escarnecedores. Ah, Léo, mas Jesus andava com pecadores. Jesus era chamado de comelão e beberrão porque ele vivia no meio dos pecadores. Mas sabe a diferença? Jesus transformava vidas. Se você está no meio de escarnecedores, mas você só está sendo mais um e não está transformando, não está fazendo a diferença, esse meio está fazendo mal para você.
E você precisa amadurecer e entender quem você é em Deus, para que a sua fé aumente, para que aquilo que você recebeu, você possa compartilhar e reproduzir na vida das pessoas que andam ao seu redor. Você que ainda não se encheu de fé para dar um passo em direção a Jesus, agora é a hora da ousadia. Amém? Agora é a hora de você receber Jesus como seu Salvador. É pela fé, irmãos, que nós somos salvos da morte eterna. É pela fé na pessoa e na obra salvadora de Jesus, na cruz do Calvário, que nós entramos e recebemos a vida eterna em Deus. Você está com Jesus? Você tem andado sem Ele? Você leva Jesus para onde você vai? Ou você deixa Jesus em casa? Quando você está lá no meio dos jogadores lá, você participa da resenha imoral? Ah, Léo, mas então eu vou ser um crente chato? Não. Quando a Bruna, a esposa do Castan, falou que os jogadores estavam na resenha falando de mulherada, ele falou: a Bruna foi minha única mulher. Todo mundo ficou assustado. Que isso, cara? Como é que você conseguiu? Ele se posicionou. Se posicionar não é julgar nem apontar o dedo para quem está errando. Se posicionar é apontar para a fé que a gente vive. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença pelo meio que você anda. Você vai fazer a diferença por onde você vai. Será que hoje você não precisa se arrepender e batalhar por uma fé genuína? Será que por um momento você se desviou do caminho? Você quis andar por um caminho que você achou melhor e você não perguntou para Jesus o que ele achava, e você se esfriou na fé? Queria chamar aqui a equipe de louvor. A gente vai fazer essa oração e a gente vai terminar o culto. Será que Jesus pode contar com você para que Ele seja formado nas pessoas que andam ao seu redor? Você foi chamado como luz, e a luz brilha na escuridão. A luz brilha na escuridão. Ah, Léo, minha fé está pequena, estou um pouco incrédulo. Tire os seus olhos dos gigantes, das circunstâncias. Comece a colocar os seus olhos no Senhor. Comece a ouvir o que Ele diz para você nessa noite. Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e você só vai pedir para ouvir assim: Espírito Santo, Espírito Santo, o que o Senhor quer declarar sobre mim nessa noite? Qual é a promessa, Pai, que um dia eu esqueci, que eu não acreditei que o Senhor não poderia cumprir? Onde que eu me perdi, Jesus? Ele está falando com você agora. Peça perdão. Peça perdão se você, na roda dos escarnecedores, não tem feito a diferença. Peça perdão se você tem sido influenciado e não tem influenciado. Peça perdão se você tem andado não na luz, mas na escuridão. Fala assim: Jesus, aumenta a minha fé, Jesus. Aumenta a minha fé para viver as tuas promessas.
Aumenta a minha fé para viver, Pai, fazer a diferença. Você já parou para pensar que as pessoas que você tem andado e que estão sem Jesus estão indo para o inferno, e você tem a luz e você não tem brilhado? Jesus não te chamou só para jogar futebol não, cara. Jesus não te chamou só para correr atrás de uma bola não, para treinar o dia inteiro não, para ganhar dinheiro, jogar num grande clube e fazer fama. Jesus te chamou para fazer a diferença e ser um missionário aonde você está. E não tenha vergonha, mas peça ousadia, para que você possa entregar aquilo que um dia você recebeu. Peça paixão por almas. Peça pelo seu amigo agora que você sabe que está andando numa vida complicada, que está indo por um caminho de morte. Porque lá em Provérbios fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quem não está em vida, irmãos, está na morte. Quem não está na luz, está nas trevas. Quem não está na verdade, está na mentira. Fala assim: Jesus, muda a minha vida, Jesus. Você pode chorar, você pode falar assim: Jesus, toca o meu coração agora, Pai. Jesus, transforma a minha mente, Jesus. Qual é o dia que você vai abrir a sua casa para fazer uma reunião com atletas? Ah, o que vai ter essa reunião, irmão? Vai lá que você vai ver. E quando o cara chegar lá, irmão, a gente vai falar de Jesus, cara. Eu conto contigo, cara. Eu conto com você, para que a gente possa ver Cristo sendo formado nas pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra foi pregada, Jesus. E hoje, Jesus, nós entendemos que é preciso batalhar pela fé. Hoje nós entendemos, Senhor, que a fé enxerga o invisível, Pai. Hoje nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos chamou para vencer os gigantes, Senhor. Não colocar os olhos nas circunstâncias, na dificuldade, no problema, mas entender, Jesus, que o Senhor é fiel, Pai. Entender que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Entender que nós somos amados por Ti, Jesus. E por sermos amados, Senhor, o Senhor quer nos usar para amarmos também o próximo, Deus. Pai, quantos estão indo para o inferno, Jesus? Quantos não têm vivido a Tua vontade, Pai? Quantos não têm feito a diferença por onde vão, Jesus? Quantos têm sido só mais um, Pai? Só mais um que frequenta um culto e vai para casa e a sua vida continua a mesma. Pai, hoje é noite de transformação, Jesus. Hoje é noite da nossa fé ser aumentada, Pai. Hoje é noite da nossa fé ser fortalecida, Jesus. Para que possamos, Senhor, glorificar a Deus e exaltar o Seu nome. E Deus, entender que tudo que nós temos, Senhor, foi o Senhor quem nos deu, Pai. Pai, não permita que ninguém aqui venha abortar a Tua vontade, Deus. Não permita, Pai, que ninguém aqui venha viver, Pai, pelo que vê, Jesus, mas viver pelo que crê, Pai. E nós cremos que o Senhor é bom, Jesus. E nós cremos que somos amados por Ti, Jesus. E cremos, Senhor, que é a Tua misericórdia que nos faz levantar todos os dias, Senhor. Pai, nos dê fome pela Tua palavra. Nos dê um desejo grande, Pai, de viver de verdade uma vida de oração. Nos ajude, Pai, a influenciarmos
e não sermos influenciados, Senhor. Nos ajude, Jesus, a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Entendendo, Pai, que é a nossa fé, Pai, que muda e transforma o mundo. Aumenta aqui, Jesus, o entendimento e o desejo pela Sua presença, Pai. Faz assim como se você fosse receber algo, estende as suas mãos assim. Espírito Santo, libera agora dons do Espírito, Pai. Libera agora poder do alto, Jesus. Libera agora, Jesus, fome e sede por justiça, Pai. Pai, libera perdão para quem ainda tem andado em culpa, Pai. Purifica quem está se sentindo sujo aqui nessa noite. E Deus, tem alguns aqui, Pai, que fortemente o Senhor fala no meu coração, vão precisar, Jesus, se afastar de algumas pessoas, Senhor. Vão precisar, Jesus, dizer alguns não, Senhor, para que possam viver a Sua promessa. A fé vem pelo ouvir, Jesus, mas a incredulidade também vem pelo ouvir, Pai. Então, Jesus, tira quem está do nosso lado, Jesus, que não quer o nosso bem, Pai, que quer o que a gente tem, não quem a gente é, Pai. Tira do nosso lado, Pai, quem tem feito nosso coração ser um coração duro, Pai, e nos feito nos afastarmos da fé. E salva eles, Senhor. E dá, Jesus, o entendimento para que eles conheçam a Tua glória, Pai. Mas, Senhor, não deixa, Jesus, não permita que os conselhos dos homens possam governar a nossa vida. Mas hoje, Pai, nós entendemos que nós somos governados pelo céu, Jesus, e pelo que o céu declara sobre nós. E tomamos posse dessa palavra. E que cada um aqui, Pai, venha sair convicto, Pai, da sua fé. E que não possamos nunca mais, Jesus, nos afastar, Jesus, dessa fé genuína. Fecha a sua mão assim e recebe em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. E se você vive num meio que você tem influência, sabe, que você tem acesso, seja alguém que vai abrir portas, para que a gente possa levar Jesus para esse que ainda não tem o que você tem. Nos ajude, seja um parceiro, seja um colaborador, seja alguém que você vai falar assim: pastor Léo, pode contar comigo. Eu não quero dinheiro não, irmãos. Eu não quero tirar foto com um jogador famoso não. Eu não quero andar em carrão não, não quero andar em mansão não. Eu só quero levar Jesus para esses jovens, esses atletas, jogadores, o que for, irmão. E a gente vai ver o esporte sendo uma grande ferramenta, sendo usada para que Cristo seja exaltado. Então dê uma salva de palmas ao Senhor e vá em paz em nome de Jesus.